Lembre-se deste número, 39. 39% é a taxa de aprovação do presidente dos Estados Unidos hoje, em abril de 2026, a mais baixa de ambos os mandatos. Os jornais dizem que isso é uma catástrofe, os canais a cabo falam em colapso, aqueles que esperaram 10 anos para ver isso dizem que é o fim do projeto Viva. E hoje eu vou dizer algo completamente oposto. Eu vou dizer para vocês que esse número 39, isso não é uma catástrofe, isso é um sinal. E esse sinal é, agora eu vou dizer algo que talvez não fique claro de imediato, mas eu vou explicar. Essa é a melhor notícia que recebemos durante todo este ano, e até o final desta conversa eu prometo a vocês, Stand-Up. Ficam claras duas coisas que hoje quase ninguém fala em nossa comunidade. Primeiro é exatamente qual porta acabou de se abrir para nós nas relações com o Irã. Porque, aliás, quase ninguém percebeu isso, também não entendo absolutamente, né? E em segundo lugar, 3 passos concretos que vão mudar completamente a situação. E um cronograma exato no qual veremos quando os preços vão cair, quando a aprovação começará a se recuperar e quando a vitória ficará visível para todos. Inclusive para aqueles que hoje estão rindo, no final deste vídeo também vou contar para vocês aquilo que todos querem saber, porque como muitos dizem, ninguém está sendo julgado. E o que realmente está acontecendo com isso? Sem invenções, sem conversa fiada, sem boatos. Vamos encerrar os assuntos do momento e eu vou agradar vocês, senhoras e senhores. Mas quero começar pelo acontecimento mais repugnante que ocorreu ontem, nos domínios da televisão americana. Em termos de repugnância, isso é comparável às afirmações dos europeus de que, claro, a violência política deve ser excluída de nossas vidas, mas que é possível entender quem atentou contra a vida de Trump. Ou seja, eles conseguem entender. Após o atentado, um dos programas analíticos mais conhecidos dos Estados Unidos da América, o 60 Minutos, pediu uma entrevista ao presidente. Naturalmente, a questão sobre o atentado foi central. Discutiu-se a identidade do autor do atentado, sua motivação e tudo o que aconteceu antes, durante e depois disso. E foi aí que estourou o escândalo. Bem, claro, foi um escândalo que começou depois de uma pergunta absolutamente repugnante do entrevistador. Só ouça o que ela pergunta e o tipo de besteira que ela tenta empurrar para os ouvintes, tentando enfiar na cabeça deles exatamente aquilo com que estavam sendo manipulados. E também para todos os cidadãos dos Estados Unidos pelos meios de comunicação. Ela decidiu inserir isso na entrevista, a informação de que Trump é pedófilo, assassino, canalha e, claro, fascista. Bom, não preciso contar para vocês, ouçam por si mesmos. Senhor Presidente, o chamado manifesto é um documento impressionante. Pelo visto, nele ele aponta o motivo. Ele escreve o seguinte, cito, os funcionários da administração são alvos. E ele também escreveu, não pretendo mais permitir que um pedófilo, estuprador e traidor suje minhas mãos com seus crimes. Qual é a sua reação a isso? Bem, eu esperava que você lesse isso, porque eu sabia que você faria isso, porque vocês são pessoas horríveis, pessoas horríveis. Sim, ele escreveu isso. Eu não sou estuprador, eu não estuprei ninguém, eu não sou pedófilo, me desculpe, eu não sou pedófilo. Você leu essa besteira? Ah, qual é? Ela está falando sério? É exatamente por isso que Trump quer responsabilizá-la. Por isso, essa é uma das entrevistas mais insanas no dia seguinte ao jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, quando alguém tentou invadir e chegar perto de Trump, mas foi derrubado no meio de tudo. Conhecemos o manifesto dele, sabemos que é democrata, que esteve no Blue Sky e o que pensa sobre Trump. Participou do comício No Kings e ela finge não saber de nada. Isso é um absurdo. Permitir que um pedófilo, estuprador e traidor manche minhas mãos com os crimes deles. O que você acha? Eu esperava que vocês lessem sabendo que fariam isso, porque vocês são pessoas horríveis. Nem encontro palavras para descrever minha opinião sobre esses canalhas que inventaram tudo naquela entrevista. Contar, supostamente em forma de pergunta, tudo aquilo que eles mentiram sobre Trump, como se fosse a opinião dele sobre o assunto. Mas foi isso que eles conseguiram. Me envolveram em coisas que não têm nada a ver comigo. Fui completamente inocentado pelos seus amigos do outro lado da barricada, aqueles que estavam envolvidos, digamos, no caso Epstein ou em algo parecido. Mas eu disse para mim mesmo, sabe, eu vou dar essa entrevista e eles provavelmente, eu li o manifesto.
Sabe, ele é uma pessoa doente, mas você deveria se envergonhar de ler algo assim, porque eu não sou assim. E eu nunca... Desculpe. Foi um erro ter lido isso nos 60 minutos. Vocês continuam de forma vergonhosa. Vamos encerrar a entrevista. Ele escreveu mais uma coisa e destacou outro ponto importante. Oh, Deus! Trump está desmascarando ela porque sabe a tática que ela tentou usar. Outro ponto do manifesto que acho importante considerar ao analisar sua motivação. Ele estava hospedado em um hotel desde sexta-feira e fez o check-in. Ele afirmou ter feito um reconhecimento do local e escreveu: "O que o serviço secreto está fazendo?" E ele escreveu: "Eu esperava ver câmeras de vigilância a cada passo, escutas nos quartos, agentes armados a cada 3 metros e detectores de metal em todo lugar. Não consegui nada." Ele escreveu: "O nível de incompetência é absurdo. Senhor, o senhor já tentou 2 vezes." Bem, ele também era incompetente, já que foi pego tão facilmente. Sim, eu diria que ele era inútil. Sabe, eu encontro uma falha em qualquer sistema de segurança. Aqueles caras da noite passada fizeram um trabalho excelente. Estou falando sobre isso porque, quanto às motivações dele, como você disse, nas redes sociais dele havia uma retórica anti-Trump e anticristã. Que você deveria ler. Por que não ler as críticas ao Trump? Já que começou, por que não termina de ler? Ele frequentemente usava slogans anticristãos. Participava do grupo White Awakes. Esteve no protesto no Kings, na Califórnia. O que o Serviço de Segurança disse sobre as motivações dele? Conselho, só tem pessoas assim porque há opositores aos reis. Não sou rei. Se fosse, certamente não teria envolvimento com vocês. Vamos voltar ao que os líderes do Partido Democrata e seus principais propagandistas disseram e dizem sobre Trump. Nem entendo por que não há revoltas no país. Talvez ainda ocorram. Já passou da hora das pessoas irem às ruas. Para as ruas? Vocês devem entender que ele é um ditador. Vocês sabem, nas ruas há uma ameaça, até que tenhamos uma ameaça. Eles são inimigos do nosso Estado. Onde está escrito que os protestos devem ser tão educados e pacíficos? Faça alguma coisa com a política de imigração do seu pai. Escória, quando eles baixarem, a gente bebe. Como você se segura para não correr até ela e torcer o pescoço dela? A principal ameaça aqui são homens brancos, principalmente radicais de extrema direita. Devia ter batido. Eu disse: Tei, deixa pra lá. Ele ofendeu sua esposa e chamou os mexicanos de assassinos na escada rolante. Ele perguntou o que deveria ter feito. Respondi: devia ter ido embora. Seria uma heroína. Dá vontade de bater nele. Na escola, eu o levaria atrás do ginásio para dar uma lição. Bebe um pouco. Para quem não... Novamente, não quero entrar em detalhes. Você já conhece essa história. Você sabe o que aconteceu depois. Você sabe de tudo. Neste momento, a ameaça para o povo americano neste país são os republicanos radicais MAGA. Essa é a ameaça. Esse é o problema. Essa é a crise que estamos enfrentando. Ouvindo isso, até eu comecei a cerrar os punhos, ranger os dentes, faíscas saíram dos meus olhos. O que dizer então das pessoas que ouvem isso constantemente todos os dias? Há também coisas que não posso mostrar neste vídeo, pois ele seria bloqueado. Então, o que a repórter dos 60 Minutos tentou fazer na entrevista com o Trump, essa é a tática normal, comum, nojenta e canalha deles? Afinal, eles simplesmente não conseguem vencer de fato. Por isso, tentam transformar seus adversários. Bem, para assustar o povo e deixá-los em estado de fúria e desejo de matar. Na verdade, essa é a principal tarefa do Partido Democrata hoje. Jogar lama, sujeira, naqueles que eles não conseguem vencer, de fato. Mas vamos voltar ao índice de aprovação e à situação no país. Aqui é preciso explicar bastante coisa. Eu me preparei para conversar com vocês, por cerca de meia hora. Não é para, digamos, desperdiçar o seu tempo. É para realmente entender o que está acontecendo. Porque onde outros veem apenas uma manchete, nós precisamos ter o quadro completo. Mas é assim que trabalhamos, assim que pensamos, assim que vencemos. E antes de começarmos, por favor, se este canal te ajuda a entender o que está acontecendo, se o que eu digo faz sentido para você, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Função muito importante, o sininho. Sem ele, você vai perder a próxima conversa, porque o YouTube está ficando cada vez mais seletivo com o que mostra para você. Se inscrever e ativar o sininho é o seu voto. Esse é o seu sim para este canal. É isso que nos permite continuar. Obrigado a você.
Então, 39% vamos entender de imediato o que isso realmente significa. Porque as manchetes não mentem com palavras, elas mentem com médias. Quando abrimos essas pesquisas e olhamos dentro, e isso precisa ser feito porque sem isso não entendemos, na verdade, o que o eleitor está nos dizendo. Vemos coisas que ninguém escreve. A queda da avaliação é pontual. Agora vou explicar o que isso significa. O presidente recebe 30%, nem mesmo 39%, 30%, pela forma como ele conduz a guerra com o Irã. 30%, 20% a menos do que sua avaliação geral. 48% dos americanos dizem que se sentem menos seguros por causa dessa guerra. Na minha opinião, isso é natural. Apenas 30% dizem que se sentem mais seguros. Esses eu não entendo. Por que eles se sentem mais seguros agora? Quando conseguirmos fazer com que o Irã mude completamente seu comportamento ou fique quieto por uns 10 anos, aí sim vão se sentir assim. Mas agora, não sei. A aprovação de como o presidente lida com o custo de vida é de 23%, bem, naturalmente. A desaprovação é de 76%, a avaliação líquida é de menos 53%. Ah, que pesadelo, que horror. Um índice negativo assim em questões econômicas quase nunca acontece, ou simplesmente não acontece na política americana moderna. Esse é o nível em que o eleitor diz: chega, eu não aguento, não quero, não posso mais pagar. Agora pegue esses dois números e coloque em 100%. Você expressa a minha palavra. O que é índice de aprovação? 23. Ambas estão profundamente submersas. E olhe para o resto. A fronteira ainda tem uma avaliação positiva. A postura rígida em relação à China ainda tem uma avaliação positiva. Questões culturais ainda têm uma avaliação positiva. A América, em primeiro lugar, ainda é vista de forma positiva. Caros, procurei desde o ano para ler o Noodle Book. Eu até pensei que era NDBP das ideias do Trump. O eleitor não disse que Trump errou nas questões de fronteira, errou na política comercial, errou em colocar os americanos em primeiro lugar. Nada disso aconteceu, nada disso foi abalado. O que aconteceu? Na verdade, tudo é muito simples. O eleitor paga um imposto de guerra que não é que ele não aprove, mas ele não entende muito bem o motivo. E ele envia, por exemplo, um sinal claro, direto, urgente: eu quero que isso pare. 39% não é uma sentença, é um sinal. Se fizermos um diagnóstico errado, vamos receitar o remédio errado. E em Washington, nesta semana, muita gente está justamente receitando o remédio errado. E aconteceu o seguinte: duas coisas se juntaram em uma só. Não são duas, mas uma única história. A guerra com o Irã elevou o preço do petróleo. O Irã fica ao lado do Estreito de Hormuz. Por esse estreito, como já dissemos muitas vezes, passava todos os dias cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo. Quando há tiroteios nessa região, os traders consideram o risco. Quando os traders consideram o risco, o preço do petróleo sobe. Quando o preço do petróleo aumenta, a gasolina fica mais cara. Isso eleva o valor de quase tudo que é transportado por caminhões. E aqui está o que importa. A guerra criou não só um problema de política externa, mas também um problema econômico. Criou esse problema na forma mais visível, mais dolorosa, mais sentida toda semana. Ou seja, no posto de gasolina e no supermercado, todo americano que abastece o carro, digamos, 2 vezes por semana, está pagando um imposto de guerra. 2 vezes por semana ele vê os números bem na sua frente. Todo americano que compra mantimentos está pagando um imposto de guerra. Toda vez que chega ao caixa, ele lembra que antes era diferente, era mais barato. Talvez ele não saiba o quanto aumentou, mas certamente não gosta. Ele não votou nesse imposto, não aprovou, mas não pode evitá-lo, não pode parar de comer. E toda vez que ele paga, ele é lembrado contra a vontade dele de que há uma guerra acontecendo em algum lugar, cuja razão ele não entende completamente. Esse é todo o mecanismo, todo o mecanismo daquele índice de aprovação sobre a qual conversamos. A economia já estava tensa, a inflação da administração anterior ainda não tinha ido embora completamente, os salários cresciam devagar, as pessoas só estavam começando a sentir que o pior tinha passado, e então veio a guerra. A guerra começou, e o petróleo fez tudo subir. A recuperação lenta parou. Esse é o diagnóstico específico e preciso, e é justamente por isso que é uma boa notícia.
Porque aqui está o que esse diagnóstico não significa. Ele não significa que o país decidiu que o socialismo é a resposta. Ele não significa que o país quer trazer de volta aqueles que governavam antes. Ele não significa que a mudança cultural foi revertida. Ele não significa que a fronteira voltou a ser impopular. Ele não significa que a política comercial voltou a ser impopular. Ele não significa que o projeto de Trump acabou. Ele significa apenas uma coisa: o eleitor quer que os preços caiam. E para isso parece que é preciso acabar com a guerra. Toda a lista, só uma oposição. Ele quer que os preços caiam. E ele diz: façam algo para isso, senão... Eu vou dizer, isso é muito importante e quero que vocês entendam isso corretamente. Quando o país dá ao seu líder uma lista, digamos, de 2 itens, sim, eu diria um item, mas são 2, sim, tipo... acabar com a guerra, preços, ou simplesmente dizer baixe os preços, sim, isso não é um país em rebelião, é um país conversando com a liderança. O eleitor não grita, o eleitor fala, ele diz ao presidente exatamente o que quer. Baixe os preços e volte ao que você prometeu. Bem, tipo, America First e outras coisas, e assim por diante, sim. O líder que entende esses sinais corretamente está em uma posição extremamente forte, porque o sinal é ao mesmo tempo um mapa. O eleitor mostra: aqui é aqui que começa o caminho de volta, siga por esse caminho. Agora vamos para a parte mais interessante. Eu prometi a vocês no começo que falaria sobre a porta que acabou de se abrir. Agora estamos indo para lá. Deixe-me lembrar mais uma vez o que nos espera pela frente. Vamos ver o que exatamente a administração americana pode fazer agora para mudar essa situação, para revertê-la. E no final desta conversa, vou dizer a vocês 3 passos concretos que vão mudar completamente todos os números. Vou mostrar para vocês um cronograma de quando os preços vão cair, quando a aprovação vai se recuperar e quando a vitória vai se tornar óbvia para todos. Eu disse muitas vezes: não sou Cassandra, mas retiro minhas palavras. Desta vez, eu sou Cassandra. Fique comigo até o final, vale a pena. Nos últimos dias, o governo iraniano colocou uma proposta na mesa. É séria, isso precisa ser destacado. Os iranianos não fazem propostas sérias à toa. Quando eles colocam algo real na mesa, isso significa que internamente já estão prontos para uma saída. A proposta consiste em 3 partes. Primeiro, abrir totalmente o Estreito de Hormuz para navegação livre. Segundo, encerrar a fase militar ativa da guerra. Ninguém exige, por assim dizer, a retirada dos nossos navios, mas a fase ativa deve terminar. Terceiro, a questão do programa nuclear deles deve ser adiada e tratada em negociações separadas posteriormente. Entendo que o objetivo é ganhar tempo. E se algo acontecer lá? Lá, eles não vão começar do zero e coisas do tipo. Mas eu quero que você pense sobre o que significa cada uma dessas 3 partes. Quando você entender isso, verá que estamos diante de uma porta que começou a se abrir, o Estreito de Hormuz. Isso mostra que eles o abriram. Significa que o salto nos preços do petróleo, aquilo que impulsiona a inflação e que acelera a queda nas pesquisas, é praticamente eliminado instantaneamente. Bem, os mercados futuros vão reagir primeiro. Eles sempre reagem assim. Os postos de gasolina no varejo reagem, mais ou menos. Algumas semanas, 3 ou 4 semanas. Quando saírem as próximas pesquisas, o dado sobre custo de vida vai parar de piorar. Na rodada seguinte de pesquisas, ela começará a melhorar. O fim da fase ativa da guerra significa que a segunda ferida, ou seja, a avaliação da condução da guerra, 48% daqueles que se sentem menos protegidos, vai parar de sangrar. Essa ferida não pode ser curada enquanto as bombas continuarem. Ela só pode ser estancada quando a guerra parar. É exatamente isso que os iranianos estão propondo. Vamos parar a guerra. Levar a questão nuclear às negociações mostra que o presidente mantém o objetivo principal. Ele não está dizendo que o Irã pode ter armas nucleares, ele não está abrindo mão dos instrumentos de pressão, ele simplesmente está transferindo um problema mais complexo para um processo mais lento. É exatamente isso que é diplomacia séria. E o que é importante, não fui eu que inventei isso. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, que para dizer o mínimo não costuma elogiar as propostas iranianas, já disse publicamente que essa proposta é melhor do que se esperava. Isso é o equivalente diplomático de um sinalizador.
Isso é Washington Talk. Não. Reação ao fato de haver algo real na mesa. O que fazer? Na minha opinião, o seguinte. Em primeiro lugar, aceitar a proposta de acordo. Não estou falando sobre a primeira versão, isso está claro, certo? Aceitar a opção do acordo. Negociar detalhes, se preciso, mas aceitar a base. Deixar claro o que foi alcançado. O Estreito de Hormuz está aberto, a guerra, pelo menos por enquanto, acabou. Os interesses americanos estão protegidos, o Irã não tem armas nucleares e continuaremos garantindo que não terá, depois parar por aí. Parar as operações. Voltarei com a unidade de novo, talvez não todos, registrar a pausa no papel e não tripudiar. O eleitor não precisa do desfile da vitória. O eleitor precisa que a guerra acabe e que o preço da gasolina e, consequentemente, de tudo o resto caia. Dê isso a ele na manhã de terça-feira. E na noite de quarta-feira você verá que os institutos de pesquisa vão reiniciar suas pesquisas. Quero me deter em um ponto. Ouvi alguns analistas, acho que democratas ou seus agentes, dizendo que acabar com a guerra agora seria um sinal de fraqueza. Vou responder diretamente, pois acredito que isso não é verdade. Essa mentira já custou eleições a presidentes americanos antes. Não há fraqueza em parar. Inicialmente, o objetivo americano era simples. O Irã não deve ter armas nucleares. Esse objetivo avançou. O programa iraniano foi seriamente atrasado. O Estreito de Hormuz agora está em jogo. E o preço para que ele continue em jogo está sobre a mesa de negociações. Entrar pela porta que os próprios iranianos abriram não é fraqueza. Porque força é alcançar o objetivo. Força não é bombardear por bombardear. Guerra sem fim não é força. Guerra sem fim é o que os lados fracos fazem quando não conseguem entender como vencer. Um movimento forte, um movimento pelo qual o eleitor vai votar, um movimento que será registrado pela história, um movimento que trará retorno no equilíbrio estratégico. Entrar pela porta aberta, pegar a vitória e virar a página, certo, esse é o diagnóstico, essa é a porta, esse é o movimento concreto. Agora vamos falar sobre o quadro geral. Não sobre como o presidente vai recuperar alguns pontos nas pesquisas, mas sobre como esse momento vai se transformar em um ponto de virada que vai fortalecer o projeto chamado Trump. America First? Anos à frente. Nós vencemos quando lembramos do que esse projeto sempre foi. A América, em primeiro lugar, nunca foi sobre intervenção sem fim. Nunca foi sobre ser o policial do Oriente Médio. Eu entendo que Israel gostaria muito que nós acabássemos com o Ayatollah. Mas se o preço disso for a derrota de Trump, dos republicanos e do Trump nas eleições, Israel vai sentir as consequências. A América, em primeiro lugar, era sobre outra coisa. Sobre um país que, em primeiro lugar, cuida dos seus. Sobre um país que negocia com o mundo de forma justa. Sobre um país que projeta força. Sabe, Para que isso? Para que a deixem em paz. Sobre um país que se recusa a derramar sangue pelos problemas dos outros. Sobre um país que sabe a diferença entre defender os seus e travar cruzadas pelos outros. Foi isso que prometeram. Foi isso que levou esse presidente à Casa Branca, 2 vezes. Foi isso que construiu uma coalizão que ninguém em Washington previu. E ninguém em Washington conseguiu destruir, embora tenham tentado muito. A guerra contra o Irã aconteceu. Foi, digamos, um afastamento, um desvio dessa doutrina, vou falar diretamente, porque precisamos ser honestos uns com os outros. Qualquer que fosse o motivo imediato, qualquer que fosse o argumento estratégico, a guerra colocou o projeto em contradição com sua própria promessa fundamental. Embora, mais uma vez, eu fui, sou e serei a favor dessa campanha contra o Irã, o eleitor é mais inteligente do que qualquer sociólogo imagina. Percebeu isso na hora. O eleitor não precisa de um briefing de política externa para saber que algo saiu do rumo. Ele sentiu isso no posto de gasolina. Chegou, começou a abastecer o carro e sentiu na hora. Sentiu isso nas notícias, sentiu isso no estômago. O eleitor nem sempre é eloquente, mas quase sempre está certo sobre o quadro geral. Sim, tínhamos a obrigação de entrar nessa guerra, mas para o fazendeiro em Iowa e para o dono da oficina mecânica em Montali, a vida ficou pior. Eu, senhores, disse a vocês que estamos vencendo apesar das pesquisas que saíram nos últimos dias, sim, e aqui está o motivo.
Descobrimos que a queda na aprovação não é por causa da política geral de Trump, mas sim por causa de uma questão específica, de um único problema. E assim que resolvermos isso, acalmaremos o cidadão americano que realmente quer a América em primeiro lugar. Então, como vamos vencer? Nós vencemos tratando esse momento não como uma derrota, mas como um ajuste. O eleitor está ajustando o nosso rumo. O presidente, se for sábio, aceita o ajuste. Aliás, Clinton fez isso depois de 2 anos de governo. O que o presidente faz? Ele encerra a guerra se o povo lhe dá um ajuste, ele retorna à doutrina, ele faz isso de forma visível. Claramente, visivelmente, para que todos vejam. E ele diz o que está fazendo. Isso Trump sabe fazer. Nomear, definir, promover e explicar. E então essa é a parte sobre a qual ninguém está falando ainda. Ele usa essa virada para promover ainda mais o programa original. Mais forte do que nunca. É isso que está do outro lado do fim da guerra. Развязанная energia nacional. Esse tipo de desregulamentação que realmente reduz os preços reais das coisas reais. Política tarifária calibrada para o trabalhador e não para a manchete de jornal. Quando mais e mais e mais empregos na indústria são criados. Acordos comerciais que colocam a produção americana em primeiro lugar. Eles zeram a produção aqui, não transferida para a China, e uma fronteira que permanece protegida. Ou seja, deixamos entrar quem precisamos, quem queremos. E não multidões daqueles que, bem, talvez por influência dos nossos inimigos, decidiram vir para cá. Cada uma dessas é uma vitória. Somadas em 6 meses, isso se torna uma recuperação. Somadas em 1 ano, isso se torna um legado. E agora chegou o momento pelo qual estamos falando há 40 minutos. Eu prometi a vocês 3 passos concretos. Eu prometi um cronograma. Ouçam com atenção. Primeiro passo. Terminar a guerra com o Irã durante o mês de maio, no máximo em maio, nem em setembro, nem no verão, em maio. Aceitar a proposta iraniana de uma forma ou de outra, deixar claro quais foram as conquistas, parar as operações, trazer as unidades de volta, basicamente é isso. A coletiva de imprensa deve ser objetiva, sem triunfalismo. O eleitor não precisa de um desfile, ele precisa de um sinal claro. Acabou. Segundo passo. Mudança energética, de forma clara e visível. Abrir a perfuração onde estava fechada. Remover os bloqueios regulatórios que impedem a extração. Colocar a exportação em pleno funcionamento dará o segundo golpe no preço da gasolina. Após a abertura do estreito, aliviar o primeiro choque. Não é um efeito só, mas 2 efeitos em sequência. Terceiro passo, campanha de esclarecimento. Provavelmente não menos importante, e talvez até mais importante do que todo o resto, mostrar para a América que ela venceu, e o principal, que cada americano saiu ganhando. Um medicamento específico cujo preço foi reduzido, uma tarifa específica que foi cancelada ou ajustada. O eleitor não recompensa a queda do preço. O eleitor recompensa a sensação de que os preços estão caindo. A percepção da realidade, às vezes, é mais importante até que a própria realidade. Ofereça uma narrativa ao eleitor. E dê um nome para essa narrativa. Agora, o gráfico, ouçam. Se a guerra termina em maio, tá? O petróleo se estabiliza em 2 semanas, a gasolina nos postos começa a cair no início de julho. Nas pesquisas, verão uma primeira melhora na classificação geral até o fim de julho e uma melhora significativa até setembro. Já não estamos falando mais de 39%, estamos falando de 45%, 46%, talvez até mais. Isso não é otimismo sem fundamento. Esse é um gráfico ligado à economia real, à dinâmica política real, que já vimos muitas vezes. As pesquisas sempre seguem a política com um atraso de 1 mês e meio a 2 meses. Os preços da gasolina sempre seguem o petróleo com um atraso máximo de 5 semanas. Isso é matemática, não é crença. Quero terminar com algo pessoal, porque faço isso há muito tempo. Observo a política americana de dentro e de fora, já vi muitos momentos assim antes. Já vi presidentes com 39% que acabaram por aí. Já vi presidentes com 39% que voltaram mais fortes do que nunca. A diferença entre eles nunca está no próprio número. A diferença está em saber se a história básica pode ser corrigida.
E se o líder está pronto e disposto a corrigir, desta vez a história pode ser corrigida. Diálogo. O diálogo com os iranianos continua. Nosso diagnóstico é restrito. A porta está aberta. O interesse político e estratégico coincidem. Não há contradição entre a decisão correta e a decisão popular. É o mesmo passo. Termine a guerra com eles, baixe os preços e volte à doutrina. O eleitor pede isso. Os iranianos oferecem uma saída. Segredos de Estado indicam que ela é real. Resta uma pergunta. Aceitaremos essa saída? Acho que sim, embora talvez Donald Trump tenha outra ideia. Este presidente já mostrou que sabe mudar de direção rapidamente. Quando os números falam com ele. Ele mudou sua política fiscal quando foi necessário. Ele mudou sua equipe. Ele mudou o tom quando foi preciso. Esse homem sabe ler e entender os números. Os números dizem para ele acabar com a guerra. Agora. Agora os números dizem para ele acabar com a guerra, porque ele precisa. Reduzir o preço da gasolina, eu acredito, porque a alternativa é essa. Prolongar a guerra na esperança de que algo mude leva apenas a um lugar, ao referendo nas eleições. 26 anos de guerra que é a base do Partido Republicano, a base MAGA, a base do Trump. Bem, ele não quer perder o Senado, perder a Câmara, perder a doutrina por uma geração. Presidente, tenho certeza, me parece que isso não vai acontecer. Ele tem faro político demais e há coisas demais em jogo para nós. Então, eu espero que nas próximas semanas veremos a guerra começando a diminuir. Eu espero que os preços da gasolina comecem a cair, eu espero que as pesquisas comecem a se recuperar, e eu espero que quando estivermos falando sobre isso daqui a um ano, o número que vamos mencionar não será 39, esse número será completamente diferente. Ela vai falar sobre os empregos que o projeto manteve, sobre as fábricas, empregos, quero dizer sim, sobre as fábricas que voltaram para casa, sobre as regulamentações que foram removidas, mais uma vez. Isso não é otimismo cego, não são aplausos, é um otimismo baseado em dados, em diagnóstico, na porta que está aberta bem diante de nós e em um simples fato político. O eleitor deu ao presidente uma tarefa clara, e essa é a tarefa certa. Quando você desligar essa tela e vir as manchetes dizendo que a aprovação do presidente despencou, quero que você se lembre de 3 coisas. Primeiro, a queda não é como eles dizem. A queda é pontual. 2 feridas específicas em 2 áreas específicas, ambas relacionadas a uma guerra específica, e com uma ação específica, ambos os problemas são resolvidos. A guerra está chegando ao fim e a proposta está na mesa. Os interesses políticos e estratégicos, pela primeira vez em muito tempo, estão alinhados. Terceiro, do outro lado do fim da guerra, não está uma recuperação tranquila, mas sim uma versão mais forte do projeto do que tínhamos antes. Um projeto ajustado pela vontade do próprio povo. Um projeto que retorna à sua promessa original. Um projeto que avança com grande clareza. Com mais clareza do que nunca, o eleitor fala, ele falou, o líder ouve, o caminho está aberto, os números seguirão a política seguirá os eleitores, e o eleitor está certo, o cliente tem razão. É por isso que, com as pesquisas onde estão agora, estou mais otimista do que estive nos últimos meses, porque eu sei o que estou vendo. Eu vejo um país que é saudável o suficiente para afastar seu próprio líder. Ele recua e vejo um líder inteligente o bastante para ouvir esse empurrão, esse cutucão, esse chute e se corrigir. Isso não é um retrato de uma república em apuros, é um retrato de uma república funcionando exatamente como foi projetada para funcionar. Obrigado a vocês e mantenham a fé, porque há muito em que acreditar. E os próximos 6 meses serão muito mais interessantes e muito mais otimistas do que aquelas pessoas do outro lado da tela querem que você acredite que tudo está horrível. Bem, tudo bem, agora vou contar o que disse no começo, ou seja, por que não há julgamentos? Embora saibamos sobre os crimes cometidos por um grande número de pessoas. Senhores, de saber que alguém cometeu um crime é claro mais do que suspeitar, sim. Mas para entrar na justiça, é necessário que, no mínimo, o prazo pelo qual tais crimes são punidos ainda não tenha expirado. Ou seja, em outras palavras, se o prazo de prescrição de algum crime for de 5 anos, por exemplo, e você recorrer ao tribunal 5 anos e um dia depois o tribunal simplesmente não aceitará sua denúncia.
Você pode trazer fotos, até mesmo a confissão da própria pessoa, qualquer coisa, ninguém vai analisar o caso se o prazo de prescrição já tiver expirado. A maioria do que os democratas fizeram em 1620 não pode mais ser analisado. Já estamos em 2026 agora. Será que vocês vão perguntar, toda até a atividade criminosa deles vai ficar impune? Não, isso não significa isso. Mas, para isso, é preciso encontrar um artigo cujo prazo de prescrição seja superior a 5 anos ou que nunca expire ou algo assim. E quero lhes dar uma boa notícia. O diretor do FBI, Kash Patel, acabou de dizer em uma entrevista com Maria Bartorova na Fox Business exatamente o que nós já sabíamos. Vários milhares de agentes do FBI estão trabalhando na coleta de provas sobre o artigo em questão. Vou explicar o que acontece com o prazo de prescrição. O artigo se chama conspiração. Ou seja, se for provado que houve uma conspiração com o objetivo de impedir Trump de chegar ao poder ou de derrubar sua administração, então esses 5 anos não têm nenhuma importância. Se eu começar a explicar agora, no caso de conspiração, ao acusar de conspiração, o prazo de prescrição não é contado a partir do momento em que o crime original foi cometido, mas sim a partir do momento, como eles dizem, da última ação dentro da conspiração. Ou seja, se pelo menos um dos participantes da conspiração realizou alguma ação dentro dela, por assim dizer, ontem, então o prazo de prescrição é zerado e começa a contar novamente. Se as ações de 2016 a 2020 forem reinterpretadas, qualificadas como uma única conspiração contínua e for provado que seus participantes realizaram alguma ação em 2023 ou 2024, por exemplo, obstruíram a justiça. Fizeram, coordenaram entre si, tentaram esconder alguma coisa, então o prazo de prescrição de 5 anos ainda está longe de expirar e o crime pode possivelmente ser julgado legalmente, como já foi feito no direito americano. Sim, claro, isso já foi usado, não há nada de novo, mas o principal é identificar as ações dos participantes que ocorreram o mais perto possível do presente. Portanto, senhores, todos esses casos sobre os quais falamos não serão considerados separadamente, mas serão apresentados ao público americano, como uma enorme rede, como uma teia de aranha que envolvia o Partido Democrata, todos os seus cúmplices e mercenários, incluindo a imprensa, e não parava nem por um segundo. Ou seja, não serão julgadas pessoas isoladas, nem mesmo organizações isoladas, mas aquilo que é chamado de Estado profundo. Na minha opinião, isso é uma ótima notícia. E você, o que acha? Se essa conversa foi útil, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Compartilhe com quem, na sua opinião, precisa ouvir isso. Nos vemos na próxima vez. Cuide-se. Continuação.